Olá, amores! Tudo bem com vocês? Meu nome é Amanda Alonso e no vídeo de hoje eu vou falar sobre das minhas séries de livros ou saga de livros favoritas, que é a Psy Changeling. Bom, antes de começar, não se esquece de se inscrever no canal, de deixar seu like e ativar as notificações, porque é muito importante. Outra coisa que é importante é você me seguir nas redes sociais, porque eu estou sempre fazendo interação por lá. E também, por favor, eu estou com uma campanha aí de 1000 inscritos. Se você puder se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos, aqui eu vou tentar sempre estar falando sobre livros, inclusive. Como vocês sabem, a minha rotina de leitura não acompanha os vídeos do canal. Eu leio muito mais do que eu gravo e do que eu gostaria de gravar também. Porque o que acontece? Eu leio livro muito rápido. A minha leitura ela é muito rápida. Então, às vezes, no final de semana, eu já li o quê? 3 livros? 2, 4 livros, até mais. Então, eu acabo desistindo. E quando eu estava vendo a lista de livros, da minha lista de livros lidos para a lista de livros feitos no canal, quando eu vi que eu não tinha feito sobre esse livro em específico, eu pensei assim, Amanda, como você pode não falar sobre essa série de livros? Como você pode não falar sobre essa saga? Porque eu estou de verdade chocada comigo mesma, porque eu sou apaixonada por esses livros. Bom, eu vou começar explicando o motivo, porque assim, Psy Changeling é o primeiro, e aí tem o segundo, que é o Psy Changeling Trinity. Os dois são da mesma autora, só que o Trinity ele é o spin-off. A autora dos livros da série Psy Changeling é a Nalini Singh. Eu não sei falar o sobrenome dela e muito menos o nome, mas ok. Eu vou começar explicando um pouquinho do que se trata os Psy e do que se tratam os Changelings. Como os 3 primeiros livros, que meio que mistura Psy e mistura Changeling em todos os livros, então, enfim. Eu vou começar falando assim, então, da história, porque eu sou apaixonada pelos 3 primeiros livros da série original. Os 3 primeiros livros, meu coração aquece de um jeito que não sei como explicar, não tem nem explicação. Então vamos lá. Os Changelings são humanos que possuem a capacidade de se transformar em outras criaturas, como lobos, leopardos, tigres, aves, veados. Enfim, tem uma infinidade de animais entre predadores e presas que eles conseguem se transformar. E eles têm as 2 naturezas que convivem em conjunto, que é a humana, a natureza humana, e a natureza animal. Elas vivem e eles inclusive têm mais força, mais rapidez, melhor olfato, melhor olfato e audição. Eles têm tudo muito mais apurado. Os Changelings, eles vivem em clãs e têm uma hierarquia muito rígida. Na série, os principais clãs que nós conhecemos os Dark Reavers, que são os leopardos, e os Snowdancers, que são os lobos. No clã dos Dark Reavers, nós temos o Alpha, que é o Lucas Hunter, seguido dos seus sentinelas. Eu vou deixar o nome dos sentinelas toda a listinha aqui do lado, porque fica bem mais fácil para vocês verem do que eu ter que ficar falando. Com os Snowdancers, existe o Alpha, que é o Hawk, e existe os tenentes, e a segunda em comando é a Indigo. Os Psy, eles são humanos com grandes poderes psíquicos. E devido a esses poderes psíquicos,
os Psy, a raça, começou a entrar no modo loucura. Então eles implementaram o protocolo do silêncio. O que é esse protocolo do silêncio que veio a ser a maior burrada da vida dos Psy? Eles silenciam qualquer tipo de emoção. Eles não podem ter emoção. Os Psy, eles são humanos com poderes psíquicos. Só que esses poderes começou a prejudicar a raça, como loucura, psicose, psicopatas, enfim, vários tipos de loucura. Então, o Conselho Psy implantou o pior protocolo já existente para uma raça, que na verdade deveria ser meio termo aí, que é o protocolo do silêncio. Que esse protocolo consiste em que eles anulem qualquer tipo de afeto e de relação. Até mesmo relação de mãe e filha, pai e filha, eles não têm nenhum tipo de ligação e para eles é tudo contrato, eles vê lá a questão de DNA, é uma loucura. E isso fez com que eles ficassem praticamente robotizados. Então nós temos algumas designações Psy, que é o telecinese. Eu vou deixando tudo aqui, tá, pessoal? Então, às vezes, algum eu posso só falar. Algum não, eu vou só falar o nome, porque se eu for falar o nome e a explicação fica um pouquinho complexo. Mas, enfim, eu vou deixar aqui o que eu for falando aqui para vocês saberem também qual que é a designação deles. Então, os poderes consistem em telecinese e alguns, os mais poderosos, eles conseguem o teletransporte também. E algumas subdesignações, nossa, eu nunca vou conseguir falar essa palavra direito. Algumas subdesignações dos poderes que existem na série. TC celulares, TCV. Ah, um detalhe, TC é telecinese, tá? Então, TC é telecinese celular, telecinese via V, que é viajantes, telepatia, M, que é médico, P, que é previsão, que as pessoas preveem o futuro. Ainda nessa designação de visão tem o anti-P, que a pessoa, ao invés dela prever o futuro, ela prevê o passado. E o PS, que é a psicossometria. Vamos agora para a sinopse do primeiro livro que inicia tudo. O primeiro livro é o Escrava da Sensação. Então, a sinopse diz: mergulha em um mundo dilacerado por uma raça com fenomenais poderes psíquicos e um vazio no lugar do coração. Humano e animal, Lucas Hunter é um changeling faminto pelas emoções que os Psy desconhecem. Depois de séculos de coexistência desconfiada, essas duas raças estão agora prestes a entrar em uma guerra devido aos brutais assassinatos de várias mulheres changeling. Lucas está determinado a encontrar o assassino Psy que mutilou um membro de seu clã. E Sasha é a porta de entrada para a sociedade tão fortemente fechada. Mas ele logo descobre que essa fria Psy é muito capaz de paixão e que o animal que vive dentro dele está fascinado por ela. Presos entre seus mundos conflitantes, Lucas e Sasha devem permanecer ancorados às suas identidades ou sacrificar tudo para experimentar essa escura tentação. Gente, por que eu trouxe essa série aqui? Porque mesmo que inclusive um adendo aqui, essa é um daqueles vídeos que eu pedi dicas lá no meu Instagram, porque eu falei, inclusive, que era essa série, que só tem em inglês, mas eu li em inglês e compensa muito ler. A história, então, gira em torno de... Eu me identifiquei muito mais com os Psy, não sei por que eu me identifiquei com os Psy. E aqui os Changeling, eles se parecem muito com os Shifters, tá? Então tem uma grande semelhança aí entre Changeling e Shifter. É praticamente a mesma coisa, os dois se transformam, enfim. Só foi o termo mesmo que a autora usou para não colocar sempre como Shifter. Então,
Eu, uma pessoa que não sou muito curto, eu não curto muito lobos, lobisomens, essas coisas, mas eu sou mais do lado felino. Então, eu como sou uma pessoa que é mais voltada para vampiros e para o lado felino, eu falei assim, eu vou dar uma chance para essa série, porque eu gostei muito da sinopse do terceiro livro, que inclusive, pessoal, a sinopse do terceiro livro eu meio que praticamente decorei. Eu não lembro o nome do livro, mas a sinopse, toda vez que eu quero lembrar, agora eu lembro que é só pesquisar Psy Changeling que eu já consigo identificar os livros. Mas antes, quando eu tinha dificuldade, era só colocar a sinopse, eu colocava toda a sinopse e aparecia o livro lá. Não entendo meu cérebro como funciona. Mas enfim, aí esse livro então ele começa com o embate da Sasha e do Lucas. A Sasha, ela tem um poder que é especificado nesse livro, que ela precisa das emoções. Então, os Psy, eles aboliram qualquer tipo de emoção, como eu disse aqui anteriormente. E por conta disso, mesmo eles abolindo, eles viram que não funciona nada o protocolo do silêncio, porque mesmo assim tinha alguns psicopatas mostrando que não importa a raça que você exista, não importa a raça que você faz parte, se é humana, changeling ou Psy, sempre vai ter alguma pessoa lá com intenções ruins quanto a isso. Não importa, inclusive, se você tira suas emoções. E eu como uma pessoa que estou fazendo terapia quanto a isso, tenho uma grande dificuldade em expressar as minhas emoções e até mesmo de identificá-las. Eu me identifiquei muito com esse livro. E a história, você fica se pensando como que vai acontecer, como que vão ser salvas as pessoas que serão salvas. Quem que é você fica pensando assim, quem que é o assassino? Quem que tá matando essas pessoas? Será que o conselho sabe? Então é uma coisa que você fica presa, você fica muito presa na história. E os personagens, gente, inclusive, é um dos poucos livros que eu sou apaixonada pelos lobos. Porque os Snowdancers, meu amor, são apaixonantes. O Alpha e as pessoas e a forma como que é descrito me deixou simplesmente apaixonada. A Sasha, ela é uma personagem muito forte. Ela, apesar dela pensar que está ficando louca, apesar dela estar enlouquecendo, ela ainda faz o que ela acha que é certo. Ela vai lá e tenta, ela não se importa de dizer. Se ela vir e falar assim, não quero, ela não quer. Então ela é uma personagem muito forte, até mesmo para confiar em pessoas. Ela não é aquela mocinha que, apesar de ser indefesa, ela não aparenta ser indefesa. Tanto é que ela tá querendo sempre proteger os outros, ela tá sempre querendo demonstrar mais e mais aquela questão de não ser, de pertencer a algum lugar, sabe? Ela quer ser útil, ela não quer ser uma pessoa inútil. E isso pro desenvolvimento dela e principalmente pro poder que ela tem é muito importante. E o Lucas, apesar dele ser um alfa, porque aqui estamos falando de alfas, estamos falando daqueles homens que gostam de mandar, ele ainda assim respeita muito as decisões da Sasha. Então, quando você começa a ler, você quer ler mais e mais, e quando você vai ver, você leu a saga inteira. Eu mesma li a saga inteira e estava relendo, eu vivo relendo essa série. E o embate maior acontece principalmente para saber e para entender como que esse assassino, ele identifica as vítimas. Ou os personagens secundários também, todos eles são muito fortes, você consegue entender que tem uma história por trás e que principalmente você quer saber o que aconteceu com aquele personagem, por que ele é daquele jeito,
por que que ele é assim, o que que aconteceu com ele. E aos poucos, algumas histórias, algumas personagens você fica falando, tipo, quem é, por que que tá, e outras que você quer saber a história, você fica na curiosidade. Esse é um pequeno defeito da autora. Mas, né, ninguém é perfeito. Bom, pessoal, é isso. Se você já leu os livros, deixa aqui nos comentários. Espero que você tenha gostado. Eu vou deixar aqui alguns outros vídeos para você continuar assistindo o canal. Por favor, se inscreva, porque eu quero muito atingir os 1000 inscritos. É isso, beijo. Tchau!